Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. A Serra Serata vai ser incluída no calendário oficial de eventos no município. O projeto de lei foi aprovado em audiência na Câmara dos Vereadores e segue agora para o Executivo. Além disso, as empresas Petroita e Cascatinha tentam anular a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis em relação à situação dos ônibus. 39% dos brasileiros fazem empréstimo com antecipação de FGTS para pagar as contas básicas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de janeiro, foi de 0,42%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O diálogo com o objetivo de acompanhar o melhor da informação no interior do estado do Rio. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos aqui pela TV Correio da Manhã, no interior do nosso estado, e também pelas nossas plataformas digitais, onde você nos acompanha por todo o Brasil e pelo mundo. TV Correio da Manhã, Facebook, YouTube e também nosso site tvc16.com para você ter acesso a toda a nossa programação. A gente começa a edição de hoje trazendo aqui uma informação importante. Termina nessa quinta-feira o prazo para a efetivação da matrícula nas unidades de rede de ensino municipal. A efetivação deve ser feita na própria unidade escolar para onde o aluno ou a aluna foram designados. Para a efetivação da matrícula é preciso levar alguns documentos, entre eles estão original e cópia da certidão de nascimento, documento de identidade e do CPF do aluno, além de uma declaração escolar constando a situação do aluno para o ano subsequente ou o histórico escolar original, além da carteira de identidade e o CPF do responsável e um comprovante de residência atualizado, além da carteira de vacinação atualizada, o comprovante do tipo sanguíneo e fator RH, o cartão do SUS e um parecer clínico específico para os alunos da educação especial. Caso o responsável pelo aluno ou aluno não compareça até essa quinta-feira, a pré-matrícula vai ser cancelada. O responsável que queira tentar ali uma transferência para uma unidade escolar diferente da designada deve agendar o atendimento no setor de matrícula da Secretaria de Educação pelos seguintes telefones 22468685 ou 22468683, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 6 horas da noite. Mas não deixe para a última hora. É o prazo nessa quinta-feira para a efetivação dessa matrícula. Se você está com alguma dúvida sobre documentação, o que fazer, liga para a Secretaria de Educação, para o setor de matrícula, a gente trouxe os números aqui, tire as suas dúvidas e faça a confirmação, então, da matrícula. Vale lembrar, ela deve ser realizada na unidade escolar na qual o aluno foi designado. Então, não é na Secretaria de Educação, na escola onde o aluno pretende estudar em 2024.
Mudando de assunto, na sessão plenária da última quarta-feira, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fred Procópio, que institui o Serra Cerata no calendário do município. A proposta atual visa garantir a manutenção do nome do evento e a ser realizado no mês de setembro em Petrópolis, celebrando a importância da imigração italiana para a cidade. Essa proposta surge da consolidação e identificação já estabelecida entre o nome e a cidade, refletindo o reconhecimento público e a história contínua do evento. O Serra Cerata é um evento promovido anualmente com o propósito, então, de homenagear a colônia italiana em Petrópolis. O evento proporciona momentos de confraternização, música, gastronomia e atividades culturais, considerando-se uma celebração marcante no calendário municipal. O parlamentar ainda ressaltou a importância da comissão organizadora da representante da colônia italiana, a Casa de Itália, Anita Garibaldi, que é a detentora legítima da patente Serra Cerata. O projeto de lei agora aguarda a apreciação da Prefeitura de Petrópolis. Vale lembrar que nesse ano de 2023 que passou, né, a gente teve aí uma Serra Cerata improvisada, porque a Prefeitura de Petrópolis não tinha orçamento suficiente para auxiliar ali durante a programação. Mas a situação é essa. A gente espera que realmente haja a sensibilidade aí do poder público por parte do projeto, até porque o Serra Cerata é um dos eventos importantes do município e que também traz turistas para a cidade, faz a economia girar durante o período de setembro, que já não é ali tão alta a temporada, mas se torna um atrativo importante entre esse intervalo, né, de ali maio, junho, que ainda está um período de frio, até realmente dezembro, com a chegada do Natal Imperial, que também movimenta muito a cidade. A Cascatinha e a Petroita buscam meios para anular as punições que receberam da 4ª Vara Civil de Petrópolis. A gente trouxe a informação ontem em relação à audiência, e nessa audiência foram informadas ao menos 3 tentativas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, para tentar paralisar o processo e anular as multas. 2 ações de cada uma das empresas tiveram um pedido parecido, em que afirmava que o juiz Jorge Martins, titular da 4ª Vara, não poderia ter movimentado o processo no período de recesso judiciário. A Petroita, no entanto, também completou e afirmou que o seu processo é de 2010, que cobrava que a empresa se colocasse coletivos em circulação com condições adequadas, e já foi dado como cumprido, sendo arquivado em 2018. Por causa disso, a audiência de terça-feira debateu apenas a questão da Cascatinha. O juiz Jorge Martins decidiu esperar a decisão da 17ª Câmara de Direito Privado para continuar os trabalhos em relação à Petroita e pode bater o martelo até mesmo sem audiência. Porém, criticou a medida com a seguinte fala: em nenhum momento houve decreto judicial de extensão da execução, afirmou. A Cascatinha também tentou a anulação das multas aplicadas pela 4ª Vara Civil após o descumprimento de uma decisão judicial. Em dezembro do ano passado, as viações teriam que retirar das ruas os coletivos, né, que foram reprovados naquela vistoria da CPTrans, o que não aconteceu. E, no entanto, o TJRJ não aceitou e as multas permaneceram. Na audiência, a empresa ainda se posicionou contra o remanejamento das linhas, que poderia ser caracterizado como possível fraude de procedimento licitatório. A Cascatinha ainda colocou em entendimento que o município possui meios de corrigir os problemas na prestação dos serviços pela Lei 8.987 de 1995, que é a Lei das Concessões. Essa lei, no entanto, prevê a possibilidade de intervenção pelo poder público na concessão. Essa ação poderia ser realizada para assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Outra opção trazida pela lei é a caducidade da concessão, o que extinguiria o contrato. Esta medida é permitida caso o serviço seja prestado de forma inadequada ou deficiente, com descumprimento de cláusulas contratuais ou disposições legais, se a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais e ainda não cumprir as penalidades impostas por infrações
A própria CPTrans apontou que as empresas não cumprem com a restrição de circulação de ônibus reprovados em vistorias. As viações também apresentam alto nível de falhas, segundo os dados da companhia, e vereadores também encontram diversos problemas nos veículos, como documentação vencida, e estas atitudes ferem contrato de concessão e regulamento municipal do transporte. Agora basta saber, inclusive nós tivemos um longo debate aqui ontem com também o nosso repórter Wellington Daniel, se de fato a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte vai intervir, né, a CPTrans vai intervir nos ônibus, nessas operações. A gente lembra que em 2012 foi realizada uma intervenção municipal, foi justamente na época em que então as empresas Petrópolis Autobus e também Esperança deixaram de operar em Petrópolis. Foi quando então a Turp e também a Cidade Real começaram a operar aqui no município. Uma situação um tanto quanto similar. Dívidas com credores e com funcionários, ônibus em péssimo estado de conservação e também não cumprindo ali com as exigências. Basta saber se a CPTrans vai ficar inerte a esse cenário todo ou realmente vai tomar uma medida para solucionar de forma definitiva o problema em Petrópolis. Bom, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer previsão do tempo para você, informações de Brasília, com a operação da Polícia Federal e também do Sul Fluminense, trazendo os dados em relação à dengue. Tudo isso após o intervalo, o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Correio Petropolitano em Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para esta sexta-feira. Quem vai trazer as atualizações para a gente é o nosso repórter, o Eric Portela, que já está ao vivo e a postos com a previsão do tempo para toda a nossa região de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a quinta-feira chegou, já com ela o início dos trabalhos do Carnaval e a gente já sabe, pelo menos, que a chuva vem junto, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Pois é, Richard, mais uma vez, o alerta de chuvas intensas que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na segunda-feira, dia 5, foi prorrogado. Agora ele prevalece até o dia 9 de fevereiro, sexta-feira. Seu grau de severidade continua em perigo potencial e, no momento, o fenômeno cobre principalmente as regiões sudeste e norte do país. Praticamente todo o estado do Rio de Janeiro também está sob o alerta. Hoje, em Petrópolis, a temperatura começa a passar por ligeiro declínio e há possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. Aqui pelo centro tá chovendo um pouquinho nesse exato momento. Mas agora vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 9 de fevereiro. E eu já posso adiantar, como vocês já imaginam, que a sexta-feira de carnaval será de previsão de chuva. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem ver que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens durante todo o dia, ventos fracos e possibilidade de chuva pela noite. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis também há probabilidade de chuva durante a noite. Pela manhã e durante a tarde não chove. A sexta-feira será de muitas nuvens no céu e de ventos fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e também máxima de 27 graus. Em Petrópolis, a sexta-feira também será de sol entre nuvens e probabilidade de chuva isolada no período da noite. A temperatura no município cai um pouco, variando entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de ligeiro declínio na temperatura, muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva à noite. Com ventos fracos, os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 31 graus. Agora, sexta-feira, em Pátio do Alferes, será de pancadas de chuva isolada pela noite, ventos fracos, ligeiro declínio na temperatura e sol entre nuvens pela manhã e durante a tarde. Os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 33 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será também de sol entre nuvens e possibilidade de chuva pela noite. Ventos fracos e probabilidade de queda na temperatura são características desta sexta-feira na cidade. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 33 graus. Richard, não tem jeito, a previsão é de chuva, né, nessa sexta-feira de carnaval. O jeito vai ser os foliões torcerem para que a chuva seja aquela chuva rápida, né, a chuva isolada, a famosa chuva de verão. Tá certo, Eric, mas eu acredito que a chuva não vai espantar os foliões durante esse fim de semana não, viu? O jeito é continuar acompanhando e para quem vai aproveitar esse carnaval, vai curtir também, tendo chuva ou tendo sol. Obrigado pelas informações, Eric. Um bom trabalho para você. Amanhã a gente traz a previsão também ao longo dessa festividade que acontece até a próxima terça-feira. Até amanhã, Richard. Dando prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente sai da previsão do tempo e vai conversar com a nossa repórter Ana Paula Marques em Brasília. Isso porque a Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira uma operação que investiga militares e ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma tentativa de golpe de Estado. Ela traz as atualizações para a gente a respeito desse caso e conversa com a gente aqui no Correio Petropolitano Debate ao vivo. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, quais são aí os nomes, os principais nomes dessa operação que foi deflagrada na manhã de hoje?
Isso mesmo, Richard, de diversos nomes próximos ali do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ex-ministros, ex-militares próximos ao ex-presidente. A Polícia Federal está investigando, então, a atuação de uma organização criminosa na tentativa de golpe. Nesta manhã de quinta-feira, foi deflagrada, então, essa operação. Ao todo, foram 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Os ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Felipe Martins, foram presos ainda nesta manhã. A Polícia Federal também foi à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica próximo ali à Angra dos Reis, e eles mandaram que o ex-presidente, é claro, entregasse o passaporte à polícia. Entretanto, o documento não estava em posse do presidente na casa. A polícia deu 24 horas para o presidente entregar o documento, mas poucos minutos atrás, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que o documento já foi entregue à polícia. Também foram alvo da operação o general Augusto Heleno, que foi ministro de Bolsonaro. Ele chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também foi alvo. O ex-ministro da Defesa da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o ex-ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do ex-presidente Bolsonaro, também foi alvo de busca e apreensão. A polícia foi até a casa de Valdemar e, chegando lá, constatou que existia a posse ilegal de armas. Então, ele foi preso também em flagrante. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por ter possivelmente a autoria na minuta do golpe. O documento, então, que pedia ali um golpe de Estado. Ele, segundo a investigação, teria alterado o documento e ele pedia também a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, nomes como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ele também pedia a prisão do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ana, agora, além dessas buscas e apreensões, essa operação também está tentando esclarecer, né, se há participação dessas pessoas, né, dentro também do atos realizados no dia 8 de janeiro. Né? Exatamente. Eles tentam ali investigar a atuação, a participação no planejamento, no financiamento e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que foram aquelas manifestações, aqueles atos golpistas, onde pessoas invadiram os 3 poderes aqui em Brasília e depredaram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto em 2023. Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. A nossa equipe aí do Correio Nacional vai continuar acompanhando o caso e o espaço sempre aberto aqui no Correio Petropolitano Debate para novas atualizações a respeito dessa operação. Ana. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Ana Paula Marques conversando com a gente ao vivo de Brasília sobre essa operação. Mudando um pouco de assunto, falando agora sobre a nossa região mais uma vez, há poucos dias basicamente do Carnaval, né, começando oficialmente nessa quinta-feira, já deu para sentir o clima de folia e a mobilização para a montagem da estrutura de palcos, arquibancadas e grades na Avenida Alberto Browne, em Nova Friburgo. As ruas Monte Líbano, Augusto Cardoso e Oliveira Botelho e nas praças Dermeval Barbosa, Moreira e Getúlio Vargas também. E diante disso, até o próximo dia 13 de fevereiro, ou seja, até a próxima terça-feira, os motoristas devem ficar atentos a uma série de mudanças no trânsito no centro de Nova Friburgo. As mudanças começaram na última quarta-feira, dia 7, e as ruas Oliveira Botelho, Augusto Cardoso e Monte Líbano foram fechadas ao trânsito de veículos para montagem de estandes. E nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, agora há pouco, a 1h da tarde, a Avenida Alberto Browne já funciona em meia pista para a montagem da estrutura do evento particular Serra Folia.
Já a partir das 6h30 da noite, o trânsito vai ser totalmente fechado no trecho entre o Supermarketing e a Líder. E às 11 horas da noite estará prevista a passagem do trio elétrico pela Avenida Alberto Browne. Da próxima sexta-feira, no caso amanhã, até a próxima terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, a Avenida Alberto Browne vai ficar então fechada ao trânsito de veículos até o final das atividades. O mesmo cronograma está previsto para a Praça de Merval Barbosa Moreira, no trecho entre o Ilisal e também o INEF. A Rua Monte Líbano também será fechada ao trânsito de veículos no mesmo período, sempre a partir das 4 horas da tarde. A rota alternativa para acesso ao bairro Brownes será pela Rua Major Marques Braga, acessando a Rua Augusto Spinelli e posteriormente a Rua Carlos Alberto Browne. São muitas alterações, então não deixe de sair de casa um pouco mais cedo. Se você passa principalmente nesse trecho, a gente sabe que ele é o centro da cidade, então é muito difícil de escapar em algumas alternativas. Então saia de casa com antecedência, verifique ali os horários corretos para a interdição, para você não ter ali nenhuma complicação na hora que você vai para algum compromisso, para o trabalho. Falando ainda sobre carnaval, o governo do estado do Rio de Janeiro vai aproveitar as festividades para lançar a campanha Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue nos dias de desfiles das escolas de samba. A Secretaria de Estado de Saúde vai fazer ações de conscientização para mobilizar os foliões e também que chegarem a Marquês de Sapucaí e fazer a mensagem 10 minutos que salvam vidas, esse seria o slogan da campanha. Também chegar ao público que assiste o Carnaval em casa. A gente vai acompanhar a fala da Cláudia Mello, que faz parte da Secretaria, e explica um pouquinho sobre essa iniciativa. Então, Carnaval é tempo de alegria, mas a gente não pode esquecer da saúde. O governo do estado do Rio de Janeiro vai, nesse Carnaval, durante o Sambódromo, fazer vários alertas em relação à prevenção contra o mosquito da dengue. E a Secretaria de Estado de Saúde vai, durante o Sambódromo, ofertar aos foliões e às foliãs o repelente para usar no seu corpo. Então, cada acesso vai haver um dispenser, como aquele do álcool gel, para você colocar e aplicar na área do corpo que você precisa usar. Estamos aqui pensando com novas tecnologias, apoiando os municípios, apoiando alguns equipamentos, desde medicamento até todos os insumos e que os municípios precisem durante a necessidade de alta incidência dos casos. Mas a gente não pode esquecer que a população tem que cooperar. Então, a gente tem que lembrar a todo mundo a conscientização, que é o nosso mote principal. Vamos guardar pelo menos um tempinho durante a semana para a gente poder fazer avaliação nas nossas casas, dos criadouros, todas as áreas que vocês estiverem percorrendo, para a gente poder salvar vidas juntos. 10 minutos por semana salvam vidas. Aí, então, o slogan que vai ser divulgado aí também por meio do Sambódromo durante as apresentações das escolas de samba. O planejamento para as contas do começo do ano é sempre um desafio para milhões de brasileiros, né? São diversos compromissos. E a prova disso é que 76% dos brasileiros que buscarem alguma forma de crédito em janeiro também pretendem solicitar o crédito em fevereiro. Os dados são inéditos do mapa Serasa Crédito. No levantamento mensal do Serasa, que considera os dados da plataforma Serasa Crédito, além de uma pesquisa realizada com mais de 5 mil consumidores. Em janeiro, o serviço mais buscado na plataforma, por exemplo, foi o cartão de crédito, com 56%. Entre os consumidores que precisam de cartão para vencer as contas de fim de ano e de início de 2024, o valor médio pretendido na faixa é de R$ 1.500. Em relação ao perfil do consumidor, a maior parte dos brasileiros que procuram algum tipo de crédito em janeiro faz parte da faixa etária de 26 a 35 anos e tem renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.500. Quando perguntadas sobre, por exemplo, a finalidade do crédito solicitado, as opções variam de acordo com o tipo de crédito. Considerando o próximo mês, 3 em cada 4 consumidores afirmam que devem buscar crédito extra dentro desse grupo, empréstimo pessoal e também cartão de crédito. Já os serviços de maior destaque, o valor desejado está acima de R$ 1.500. Ao olhar essa finalidade para essa renda, 45% dos brasileiros apontam que pretendem fazer um investimento. Esses consumidores devem buscar crédito principalmente
com os próprios bancos e também em uma financeira. A gente sabe que o início do ano é um tanto quanto complicado para muita gente que não se planeja e acaba que chega no início do ano com muitos compromissos. Às vezes o carro, né, existe o IPVA, IPTU, apesar de você poder pagar ele durante o ano, algumas pessoas preferem fazer a quitação em cota única, fora material escolar e, é claro, se não exagerou também no fim do ano, algumas pendências ainda ficam para os meses de janeiro e fevereiro. Ainda falando um pouquinho sobre economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de janeiro foi de 0,42%, apresentando uma queda quando comparado a dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE e o gerente da pesquisa comenta sobre o IPCA e o NPC de janeiro. Vamos acompanhar. O IPCA de janeiro foi de 0,42%, abaixo do observado no mês de dezembro de 0,56%. Com esse resultado, a variação acumulada em 12 meses desacelerou de 4,62% para 4,51%. No resultado do índice de janeiro, a maior variação e o maior impacto vieram do grupo alimentação e bebidas. A alimentação para consumo no domicílio subiu 1,81%, influenciado pelas altas da cenoura, da batata inglesa, do feijão carioca, do arroz e também de diversas frutas. No mês de janeiro, tivemos temperaturas mais altas e grande incidência de chuvas em diversas regiões do país, o que acabou afetando a produção de diversos alimentos, em particular os alimentos in natura. Neste ano, o efeito do El Niño intensificou ainda mais esse movimento de alta de preços nos itens alimentícios. Por outro lado, o grupo dos transportes registrou queda no mês de janeiro e, com isso, contribuiu para segurar o resultado do índice do mês. As passagens aéreas caíram mais de 15% após subirem nos últimos 4 meses do ano de 2023 e a gasolina também registrou queda de 0,31%. Por fim, o INPC de janeiro foi de 0,57%, e a variação acumulada em 12 meses acelerou para 3,82%. O resultado do INPC ficou acima do IPCA por conta do maior... Tá aí a gente acompanhando então parte da fala do André Almeida, que fez a análise em relação à pesquisa obtida pelo IBGE. Então a gente acompanha, apesar de uma queda, alguns produtos importantes que vão para a mesa do consumidor, como a batata inglesa e a cenoura, tiveram alta durante esse período. A gente fala agora mais uma vez sobre a dengue e a gente vai conversar agora com a nossa repórter, Alana Silveira, em Volta Redonda, porque a dengue também tem causado preocupação na região sul fluminense. Lana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, qual que é o panorama atual da região? Olá, Richard, boa tarde. A região sul fluminense está em estado de alerta máximo para os focos de dengue nas cidades. Itatiaia instituiu nesta segunda-feira estado de emergência em saúde pelos casos de alta da doença. Somente em janeiro, a cidade contabilizou 810 casos suspeitos, sendo que 413 foram confirmados até o dia 29. O município também registrou a morte de uma idosa de 98 anos. Já em Volta Redonda, a Força-Tarefa terá mais um aliado no combate. Um drone será usado para identificar os focos do mosquito e o equipamento também ajudará na observação de caixas d'água destampadas. É com você. Obrigado, Lana, pelas informações. A situação é preocupante em todo o estado, né? Inclusive, a gente fez um levantamento para mostrar para você, pelo menos até a última quarta-feira. Vale lembrar que os casos de dengue podem ser atualizados diariamente e a gente vai trazendo essas informações para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Só para você ter então uma ideia, até a última quarta-feira, a capital fluminense, o Rio de Janeiro, registrou 12.770 casos e 2 óbitos foram confirmados e 19 seguem em análise, 16. Além disso, os dados são todos do Ministério da Saúde, só para ressaltar. Em Petrópolis, por exemplo, até o momento, até a última quarta-feira, foram 94 casos. Em 2024, viu, gente? Quando se compara o mesmo período do ano passado, o aumento é mais de 300%.
Além disso, Partido Alferes foram 110 casos, em Teresópolis foram 12, é o menor índice até o momento da nossa região de cobertura. Nova Friburgo foram 118 e Três Rios 580, um número altíssimo para a cidade tririense. Então você que é de Três Rios também muita cautela, muito cuidado, fique atento. Se você tem ali dor nas articulações, dor atrás dos olhos, febre, está se sentindo mal, procure uma unidade de saúde para realizar ali os atendimentos adequados e possivelmente você iniciar esse tratamento. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde até a última quarta-feira. Além disso, a gente lembra para você também, só para a gente terminar esse bloco de informação, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva moderada forte para a tarde desta quinta-feira. A informação foi divulgada durante aqui o Correio Petropolitano Debate. A gente traz ela para você, então. Evite áreas alagadas e, em casos de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo número 199. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. De volta, a gente dá início agora à nossa entrevista. Nosso convidado de hoje é Rafael Ferrara, ele é professor do Cefet Petrópolis e vai falar para a gente sobre o Cefet Observa Petrópolis. É um programa que tem o objetivo aí de colher dados sobre a cidade imperial. A gente vai conversar então com ele para saber um pouquinho sobre essa iniciativa. Professor, seja muito bem-vindo e o espaço está aberto aqui para a gente trazer esse tema um tanto quanto importante para falar da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade do tempo. Isso era uma deixa que tinha, que eu reparei quando eu vim definitivo para o Cefet Petrópolis, que foi aqui em março do ano passado, de 2023, onde não existia uma relação da academia com a sociedade. Existem diversos projetos de extensão no Cefet de Petrópolis em que faz uma conversa aluno, professor e sociedade, mas com esse viés estatístico não tinha. E eu percebi que tinha esse gap, faltava alguma instituição que fosse isenta, que fosse capaz de pegar os dados sociais, tratar esses dados e retornar para a sociedade de maneira que ela possa tirar proveito disso, apresentando para os seus governantes, reclamando com seus vereadores, etc. E começou no início do ano passado, falando sobre as tragédias que nós tivemos em 2022 aqui, em março e em fevereiro, onde fomos entrevistando as pessoas na cidade, foi um grupo bem grande de alunos que participou disso, e o interesse da população em responder, em ser ouvida e tentar, interessado em perceber que existe alguém que vai pegar a voz dela e vai levar para um local de alcance, isso me deu a ideia de que, cara, aqui eu tenho a oportunidade de aplicar, porque esse projeto, necessariamente, era um projeto que eu já aplicava numa disciplina lá no Cefet do Rio, que é a sede no Maracanã, desde 2006, no curso de administração, onde eu fui professor por 16 anos. E eu fazia todo semestre uma pesquisa pontual sobre alguns temas. Já fiz sobre cosméticos e experimentos em animais, qualidade de vida dos idosos, transporte, já fizemos diversos tipos de assuntos. Mas ficavam umas coisas muito soltas, porque o Rio de Janeiro tem uma dimensão um pouco maior, né? E aqui em Petrópolis não. Aqui em Petrópolis o povo meio que acolheu os nossos alunos, deram atenção às vezes até demais. Os alunos falavam, professor, eu tenho 2 minutos para entrevistar uma pessoa e o cara quer ficar 10 minutos conversando comigo. Eu falo, deixa ele falar que é o teu desabafo, deixa ele. E aí, com a tragédia, a gente conseguiu uma visibilidade com essa pesquisa, percebi que era importante, gerou apresentação acadêmica, artigo, e aí eu falei, cara, é uma deixa. Então, oficializei o programa de extensão chamado COP, Cefet Observa Petrópolis, onde vai ter exclusivamente essa finalidade, aluno e sociedade conversando o tempo todo. Os alunos, eles participam do projeto inteiro, eles elaboram os formulários, eles vão na rua fazer as pesquisas, eles fazem os tratamentos dos dados. Eu fico mais ou menos só sobrevoando como se fosse alguém isento, mas ao mesmo tempo dando uma orientação para eles. E depois essas informações são retornadas para a sociedade por interesse deles. A gente tenta sempre trabalhar com temas que sejam pertinentes do momento, né? Falamos sobre a tragédia de 22, falamos sobre os ônibus, né, que a gente está com esse problema ainda do sistema de transporte aqui de Petrópolis. Falamos sobre o mercado farmacêutico, que foi uma ideia muito legal que um aluno deu, comentando conosco, e aí eu percebi que, cara, dá para andar. E aí agora esse projeto vai andar, 2024 continua, já temos ideia de novos projetos e vamos seguir com eles agora. Aproveitando justamente essa questão do projeto, professor, você comentou, então, pelo visto, já teve um retorno muito positivo em relação até mesmo à própria população. Agora eu pergunto, qual que é a importância de termos, por exemplo, não só como o Cefet, mas qualquer outra instituição, realizando esse serviço, esse diálogo com a população? A gente sabe que demanda, né, de
serviços públicos, de política pública, geralmente é voltado para órgãos públicos, prefeituras, vereadores, mas as instituições de ensino têm um papel importante dentro desse contexto, é de justamente trazer a análise crítica a respeito da sociedade, do que está acontecendo. E queria que você falasse justamente um pouquinho da importância de manter esse projeto para os próximos anos. Sim, é bastante importante porque muitas das vezes instituições governamentais, elas fazem projetos de pesquisa do interesse delas. Então, tem um viés totalmente direcionado para o que elas querem. Vereadores, alguns deles vão nas regiões onde eles recebem mais votos e fazem pesquisas onde querem obter as respostas que são convenientes para eles. Quando você coloca a universidade trabalhando com isso, você tem a parte técnica, que é o professor, que domina essa parte toda estatística, e ao mesmo tempo é alguém imparcial. É alguém que está disposto a pegar essas informações e tratar de uma maneira que não seja favorecendo o governo, favorecendo uma empresa, favorecendo a população, não, é imparcial. Se o resultado sair ruim, é a realidade. Se sair bom, é a realidade, né? E uma coisa que eles aprendem, né, nisso, é que o não é uma resposta, o sim é uma resposta boa é uma resposta, mas a resposta ruim é uma resposta, não importa. Então, se o projeto dos ônibus, se a gente fosse para as ruas, fizesse a pesquisa e as pessoas dessem uma resposta positiva, falassem, não, estamos adorando isso, está ótimo, é uma resposta, tá bom, a população está satisfeita e aí o governo pode tirar proveito disso. Tá? É o retorno da população, falando obrigado pelo serviço que você está prestando. Mas não, o resultado foi horrível. Então o que acontece? A população consegue levar a voz dela até o governo e cabe ao governo fazer alguma coisa agora. Né? E essa que é a grande importância. Em relação ainda a essas pesquisas, como que funciona essa metodologia de campo, telefone, pelo WhatsApp? Como que funcionou pelo menos para alguma dessas pesquisas? Essa pesquisa, como eu te disse, ela participa de uma disciplina minha, chamada Probabilidade Estatística, onde na primeira semana de aula eu reservo uma aula exclusiva para mostrar todos os erros que acontecem em pesquisas, todos. Apresentação de dados, tratamento de dados, questionamentos, aquele famoso aprenda a fazer com o que não deveria ser feito, né? E aí eles vão aprendendo exatamente, primeiro, qual o tipo de pergunta que você faz. Não vai fazer uma pergunta que induz uma resposta que você quer. A pergunta tem que ser clara para quem você está entrevistando, né? Tem que ser uma pergunta que o entrevistado entenda o que você está perguntando, quais são as opções, se você já está dando as opções, ou se é uma pergunta aberta. Isso é importante também. O aluno ele entende que existem perguntas que você deixa aberta para o entrevistado, deixa ele falar. E tem outras que você precisa focar. Você precisa dar uma opção apenas, escolha A, B ou C. Ou você pode escolher muitas, A, B ou C, D. O tratamento dessas informações é importante, eles aprendem como é que a gente vai tratar essas informações de tal maneira que a gente obtenha o melhor resultado possível e depois de levar até a população. Mas outras coisas que você comentou aqui que são importantes, como por exemplo, como é feita a pesquisa. Hoje em dia é muito difícil você fugir da internet, né? Mas você fazer uma pesquisa pela internet, você contamina bastante o seu projeto. Porque você não tem a certeza de quem está respondendo é o teu público-alvo. Você não tem certeza que quem está respondendo é, de fato, uma nova pessoa ou é uma mesma pessoa. Porque quem participa de redes sociais, principalmente em Facebook, está cansado de ver alguém postando um link. Gente, é um projeto de pesquisa meu da escola. Vocês podem responder, por favor? Aí vai lá, tia Teteca lá, vou ajudar o meu sobrinho, vou responder 10 vezes aqui. Vou responder pelo meu marido, vou responder pelo meu tio. Aí acabou, contaminou tudo. Já era. Já teve uma vez que eu participei de uma pesquisa que me mandaram um link sobre uma específica montadora de moto, eu tinha moto na época. E aí falaram, você que tem moto aqui, responde essa pesquisa, por favor. E era sobre uma marca A. Eu não tinha moto A, eu tinha a marca B. Mas aí eles queriam, mas responde que precisa da sua opinião. Eu falei, mas como é que eu vou falar da A? Como é que eu vou falar que eu gosto da marca A se eu nunca usei a marca? Então é um pouco difícil. Isso eles aprendem que não é assim que se faz pesquisa. Pesquisa tem que ser no tete a tete. Porque às vezes você sente que o entrevistado não entendeu a pergunta e está respondendo qualquer coisa. Você reforça. Não, vamos refazer essa pergunta. A pergunta é essa. Ah, agora eu entendi. Como, por exemplo, no caso das chuvas de 2022, onde a pergunta era, a gente não induziu. A pergunta foi, você cogita se mudar de onde você mora por causa das chuvas? Porque cogita é uma coisa muito ampla, né? Você quer se mudar? Se eu pergunto para você, você quer se mudar? Você vai falar, não tem dinheiro, não tem opção, não estou procurando nada, não tenho oportunidade, então a resposta é não. Mas o cogitar é o que é a motivação da chuva que está fazendo a pessoa. Eu realmente planejo. Tenho plano de daqui a 5 anos de estar com dinheiro juntado.
Então, quando a gente perguntava assim e sentia que a pessoa não tinha entendido o viés do cogita, eles reforçavam, melhoravam a pergunta e aí o entrevistado respondia o que a gente precisava, que esse é o mais importante. Professor, em relação justamente a essa pesquisa da tragédia, vou trazer um pouquinho do foco para ela nesse momento, mas pelo período que nós estamos realmente aqui em Petrópolis e pelo que realmente foi. Qual foi o resultado dessa pesquisa? O que vocês tiveram de retorno da população? Foi uma pesquisa que perguntava diversas coisas relacionadas às chuvas de 2022. A primeira perguntava sobre se a pessoa foi atingida. Você percebe que uma grande parte da população se considera atingido, e isso é importante porque, obviamente, tem os casos mais drásticos, a gente teve uma quantidade de centenas de pessoas que faleceram, mas a gente percebe que o estrago na cidade foi muito amplo, né? Então, quando a pessoa ficou uma semana sem luz, por mais que não tenha perdido a casa, não tinha perdido um parente, ela foi afetada pela chuva. Quando a pessoa ficou presa dentro de casa, na casa dela inteira, com luz, com todos os parentes vivos, saudáveis, mas mesmo assim ela ficou presa dentro da casa dela, porque lá no final da rua desabou, ela foi afetada pela chuva. Então, essa parte da pesquisa mostra que são muito mais pessoas atingidas, fora os mais de 4 mil desabrigados, as centenas de pessoas que faleceram, infelizmente. Você percebe que foi uma coisa enorme. Realmente foi um evento natural, dantesco, que aconteceu, sim, mas as pessoas precisavam ter noção do estrago maior na cidade, né? E você percebia isso no dia seguinte, a partir do momento que não foi decretado um feriado, né? Vamos deixar a cidade funcionar normalmente no dia seguinte, depois desse caos, vamos ver o que acontece, né? E percebeu-se que, o que tinha acontecido. Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte foi para voltar no passado, perguntar para as pessoas: vocês são afetadas quando tem chuva forte na cidade? E aí o índice de pessoas falando sim era enorme. São pessoas que normalmente as chuvas de verão acontecem no final da tarde. E aí o índice era altíssimo de pessoas falando: cara, eu não consigo chegar em casa. Quando está ameaçando chover forte, eu já sei, eu vou ficar no meu trabalho. Ou então vou ter que parar numa galeria, vou ter que parar numa padaria, já sei que eu não chego na minha casa. O pessoal que mora na Coronel Veiga já está acostumado com isso praticamente, né? Então, isso qual é o viés de uma pergunta como essa? É mostrar que para o governo, para os vereadores, para o prefeito: gente, isso está sendo anunciado há muito tempo. É há muito tempo que as pessoas estão reclamando. As chuvas estão afetando o dia a dia do povo petropolitano. Nós precisamos de atenção. E aí depois a gente veio com a pergunta que eu comentei anteriormente sobre você cogita se mudar, e aí você percebe que é bem grande. E o mais interessante numa pesquisa como essa é que você vai fazendo diversas outras perguntas e você vai cruzando essas perguntas umas com as outras e você vai montando o perfil. E aí você percebe que não tem um perfil exclusivo. Não é o pobre apenas que foi afetado pela chuva. A chuva atingiu todos. Não é apenas o pobre que pretende se mudar. Aliás, na verdade, o considerado pobre é o que menos cogita se mudar, porque ele reconhece a incapacidade dele e a falta de apoio do governo para poder mudar. Então, ele está meio que conformado ou anestesiado com isso. Você percebe que todos os níveis da sociedade são afetados pela chuva, todos estão preocupados, todos cogitam pelo menos se mudar, porque não consegue chegar em casa quando chove, quando é um temporal é um desespero. E fora já a situação que nos envolve aqui na nossa realidade. Hoje no presente, nós temos as sirenes pelo centro da cidade, pelas comunidades. Uma sirene que não tem como uma sirene ser simpática, mas também não precisa ser algo alarmista, como que parece que a gente está sob um efeito de bombas nucleares, estão jogando na nossa cabeça, né? As pessoas ficam assustadas. 2 horas da tarde, está o céu azul, está aquela sirene gritando, ué, ué, acabou. A pessoa não consegue mais trabalhar. As pessoas não pensam em outras coisas, as pessoas cancelam seus compromissos simplesmente por causa de chuva que não consegue ser resolvida na cidade. Professor, acho interessante a gente abordar também o que são feitos com esses dados depois desses levantamentos, depois dessas análises. São publicados, são encaminhados para os órgãos públicos, são publicados pelo Cefet. Onde esses estudos são divulgados? Eles todos viram artigos científicos, viram apresentações dos alunos, se transformam em pôsteres em feiras de ciências, feiras de extensão, de pesquisa. Eles são encaminhados para a imprensa, porque a imprensa catapulta isso para a gente, né? É importante. É a imprensa que vai ampliar a voz da pesquisa para poder chegar nos órgãos necessários. E a gente redireciona, sim, para algumas instituições do governo. Só que o acesso é muito difícil, né? Existem alguns vereadores que nós tentamos fazer conversa de vez em quando, só que eu imagino também que na correria deles não tenham tanto tempo para isso
E eles devem encarar também muitas pessoas oportunistas ou gente que só quer atenção, querendo marcar reunião o tempo todo e fica um pouco mais difícil. Mas a gente direciona isso para todos os lados possíveis para que isso seja utilizado. Tá? Existe a motivação inicial do projeto é o aluno aprender na prática, a fazer todo um projeto de pesquisa, desde da ideia até a geração dos dados. Essa é a motivação inicial. Só que os dados são tão importantes que eles precisam ser utilizados. Então a gente distribui ao máximo possível. Os mais interessados não costumam dar tanta atenção assim, mas aí a gente só lamenta, né? Professor, em relação, logo no início da entrevista, desse nosso bate-papo, você comentou sobre novos projetos para 2024. Já tem como falar um pouquinho sobre esses novos projetos e quais são as próximas pesquisas? Tem, com certeza. A gente está com um problema sério com serviços de coleta de lixo, né? A gente teve um problema no ano passado acabou a concessão, pega uma de emergencial, né? Então, a sociedade tem reclamado bastante do serviço da coleta de lixo. A gente vai trabalhar com isso, principalmente focando na coleta de lixo de comunidade, que uma coisa é a coleta de lixo da porta da sua casa, onde você pendura o saquinho no portão da tua casa, está resolvido. Agora, da comunidade é complicado. São pilhas e pilhas de lixos amontoados ali, cachorros rasgando os lixos, espalhando para tudo que é lado. Os lixeiros, os catadores têm tempo, né, para cumprir a meta deles de ruas, então eles acabam fazendo numa velocidade que é fora dos padrões humanos e a qualidade fica muito cara. Isso quando eles aparecem, tá? Isso quando eles aparecem. Então a gente vai trabalhar sobre isso, vai ver o que a população está sentindo a respeito do serviço, tocar na coleta seletiva, que a gente sabe que existem alguns bairros que tem a coleta seletiva. Eu morei uma época num bairro que tinha coleta seletiva, só que era sempre uma surpresa, porque falava que era às segundas-feiras, tu deixava o lixo ali na segunda-feira, terça-feira de manhã tu acordava, o teu lixo ainda estava lá, e aí você tinha que decidir, ou você guarda mais um pouco o lixo por uma semana na sua casa, ou transforma em lixo comum, ou vai em algum local de coleta. Então esse é um dos temas. Nós vamos dar prosseguimento com a pesquisa sobre o mercado farmacêutico, agora com foco na população, identificar qual é o perfil da população em relação ao consumo de medicamentos de uso contínuo, mas também com cuidados da saúde, como se tem plano de saúde, como é que está o atendimento do serviço de saúde do município, e também uma parte voltada para a educação financeira, onde vai caminhar para duas direções. Uma do cidadão, para saber se ele conhece educação financeira, se ele poupa dinheiro, se ele trabalha em cima disso, e também em cima dos lojistas, principalmente os pequenos lojistas, que a gente sabe que tem uma taxa de mortalidade muito grande, as lojas, muitas das vezes porque o lojista ele tem uma vontade, ele tem uma ideia, ele tem um talento, por exemplo, um pizzaiolo. Eu quero abrir uma pizzaria, eu faço uma pizza muito boa, eu vou abrir. E aí acaba durando 6 meses. Por quê? Porque não conhece a parte financeira. A gente vai fazer um trabalho com esse pessoal. Lembrando, até em Petrópolis, se a gente for trazer os dados aí, até os próprios microempreendedores individuais, as pequenas empresas, têm uma representatividade na geração de emprego formal maior do que pequenas e médias e grandes empresas. Inclusive, a gente trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate a entrevista com analistas do Firjan, justamente do Sebrae, para trazer esse cenário e entender um pouquinho justamente sobre isso. E quando a gente pega aí, como você até comentou, professor, logo no início da entrevista, isso esbarra, por exemplo, na tragédia. Quantos comerciantes naquele período ficaram endividados, tiveram que encerrar os seus negócios pelo fato de ter sido atingido, não ter uma reserva financeira, justamente por conta, às vezes, da falta do conhecimento no sentido de investimentos, né? E também porque foi algo realmente fora do comum. Então, a gente vê pontos principais dentro de Petrópolis e que são muito atuais, professor. A ideia também é trazer justamente a atualidade dentro desses estudos. Sim, com certeza. A gente gostaria de falar mais sobre o turismo. A gente sabe que o índice de visitação do museu, por exemplo, caiu bastante, apesar da taxa de ocupação hoteleira agora no final do ano ter sido satisfatória, ter sido boa, mas o índice de visitação do museu é baixa. Identificar por que não está tão alto assim, não está tendo divulgação, por que a gente está perdendo tanto turista para Miguel Pereira, por exemplo. Existem pessoas que dizem que Petrópolis não quer viver do turismo, mas quer viver de indústria, mas não tem tanta indústria assim. Viver do mercado cervejeiro. O mercado cervejeiro de Petrópolis é para o turista também. O turista sobe para vir na Feira Deguste, sobe para vir na Bauer. Então vamos identificar o porquê. É o medo de subir a serra, o pedágio da serra é caro, a estrada é ruim? É ruim, eu já respondo, né? Isso é fácil de responder. De fato, ruim. Inclusive teve reajuste agora também. Pois R$2, né? R$2. E aí, o que mais? É a chuva que tem medo? Porque a época para o pessoal visitar é agora, né? É no verão, que tá o que faz a diferença. As pessoas, eu sou carioca, e lá no Rio a gente tem uma frase que é até um pouco pomposa, que a gente fala que a gente mora na cidade onde as pessoas passam férias, né?
E hoje eu escolhi morar na cidade onde o carioca foge dos problemas, que é aqui. A gente vem para cá, a gente foge do calor, a gente foge dos problemas. Mas se você vai sair do Rio para vir para cá, por exemplo, carioca em potencial, mas tem o risco de cair uma chuva, tu ficar ilhado, a serra, você vai ter um acidente, vai ficar preso 2 horas atrás de um caminhão que ficou preso. A pessoa não vai sair de casa, a pessoa prefere ir para outro lugar. Então vamos identificar o que está acontecendo, por que as pessoas não vêm tanto para a cidade. É tão bonito, é tão gostoso você ver no final de semana a cidade lotada de turistas, pessoas tirando fotos, famílias, crianças brincando, Palácio de Cristal lotado, criança correndo no jardim. Por que a gente não pode incentivar isso? Então vamos tentar identificar com esse pessoal onde que está falhando a cidade de Petrópolis para poder atrair mais turistas. Né? Esse é um ponto até interessante, pelo que o professor Rafael comentou, até porque eu estava conversando com um amigo meu que mora justamente na capital e falou, olha, eu não subi a serra porque estava chovendo. E aí eu tenho a preocupação de ficar preso, fora que às vezes não necessariamente é a chuva. É um carro que enguiça, ou um caminhão que enguiça na subida da serra, ou até mesmo um acidente mais grave, um atropelamento, e por não ter uma alternativa, isso acontece, você fica 2, 3 horas ali e isso impacta, obviamente, o interesse do público para voltar para Petrópolis. Já conversamos aqui também com o movimento Petrópolis 2030, que retrata justamente isso, e também da questão da concessão desse trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, que a gente sabe é questão jurídica, a Concer afirmando aí que precisa de um reequilíbrio financeiro no contrato, por conta das obras também da nova subida da serra, enfim, isso tudo interligado, impactando também, por exemplo, o turismo do nosso município. Professor, a gente vê, você comentou no início da entrevista que essas pesquisas são realizadas por meio de uma matéria que você aplica dentro do Cefet na graduação. Tem períodos específicos para cada pesquisa ou todas elas têm um período, o mesmo período para a realização? Cada pesquisa acaba acontecendo em um semestre. A das chuvas aconteceu no semestre 1 de 2023. A pesquisa do ônibus aconteceu no semestre 2 do ano passado e a do mercado farmacêutico ficou meio que tangenciando durante um ano, que foi com um aluno em paralelo que ele acabou tocando esse projeto e aí a gente fez junto. Então, as pesquisas, porque elas precisam ser muito rápidas, né? Não dá para pegar os dados, demorar mais de 2 meses para tratar, porque as coisas ficam um pouco defasadas, por exemplo, do mercado farmacêutico. A gente teve que tratar muito rapidamente todos esses dados, porque a gente está falando de variação de preço muda em semanas, né? Mas normalmente num semestre, numa disciplina, tem um tema, no outro semestre, na mesma disciplina, tem outro tema e a gente trabalha com alguns temas em paralelos rolando durante o ano todo, esses que a gente pode trabalhar com mais celeridade e aí funciona sair do outro lado com mais facilidade. Maravilha. Professor, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre o projeto, a importância dele e, é claro, sobre as novas pesquisas que vão ser realizadas em 2024. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que vocês estão dando para a escola, para a academia. Um pedido que eu sempre faço gente, tem algum aluno universitário, ou até mesmo de escola, que tem um colégio de ensino médio que fazem isso, pedindo uma entrevista, dá uma atenção, são 2 minutinhos, são perguntas, são coisas rápidas. Eu sei que às vezes é muita gente, principalmente no centro, parando você o tempo todo para todos os motivos absurdos possíveis, mas dá uma atenção, é importante, principalmente para eles que estão aprendendo e às vezes a gente acaba acertando em grandes temas que é do interesse de todos, né? Então, vale a pena, porque é através da educação que a gente vai, pelo menos, iniciar a resolução dos problemas que nós temos aqui na cidade. Né? Com toda certeza. Não só em Petrópolis, né? Vale lembrar que para todas as outras coisas a educação é fundamental, né, professor? Tá certo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradeço, muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.